Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E no vídeo de hoje, Gil Bok-sung é uma excelente assassina de aluguel, mas como mãe talvez deixe um pouco a desejar. Pelo menos é assim que ela se sente na nova produção da Netflix, Gil Bok-sung. Fala, gente linda do meu coração, se inscreveu no nosso canal. Se você não inscreveu, se inscreve agora. Aperta e inscreva-se. Toca o sininho pintadinho para receber as notificações de vídeos novos. Aqui, pelo menos sábado, às 18 horas, tem um vídeo novo. E claro, sempre que é possível, a gente lança um vídeo durante a semana. Como enfim. esse aqui, né? Exatamente. Então você fica ligado, fica esperto, toca o sininho pintadinho. E claro, deixa seu joinha, ele é muito importante para nós. Comenta aqui, deixa seu comentário. A gente adora quando vocês falam alguma coisa com a gente pode interagir um pouco mais. Enfim, é isso. E vem coisa nova por aí, né? É, sempre vem. Sempre vem. Sempre vem. Ó, a gente tem feito shorts também, então quando a gente vai nas cabines, a gente sempre tá gravando o short logo que a gente sai. A gente tem feito um short com algumas listas. Então, dá uma olhada lá, dá um confere lá na parte de shorts Curte também. lá, curte lá. Que a gente tem tentado produzir alguma coisa por lá. Estamos nas redes sociais também, tudo com dois faladores, e lá no Faixa Pop com a coluna falando nisso. Isso. Mas na história de Gil Bok-sung, como a gente disse lá no início, a gente tem a Gil Bok-sung, que é uma assassina contratada por uma empresa de assassinos de aluguel, que começa a ter o seu trabalho questionado, começa a ter a sua vida questionada por ela mesma, né? Quando a filha dela entra na adolescência, na verdade chega no auge da adolescência, e ela começa a perceber que a relação dela com a filha não está como ela gostaria que fosse. E aí tudo vai por água abaixo quando ela precisa executar uma determinada missão e acaba não conseguindo. Essa é a história, né? Eu achei que, assim, primeiro que eu queria deixar registrado, assim, a interpretação. Eu tô até pegando aqui o nome da atriz principal. Ajuda. Que, assim, eu tô vendo o Intensivão do Amor, que é um dorama romântico da Netflix, com ela, como atriz principal. E ela tá estreando esse filme. E assim, gente, eu acho que poder comparar duas atuações, então pra mim foi incrível, porque ela como assassina de aluguel tá linda, fria, super empoderada, super segura. O nome dela é Jeon Do-yeon. E assim, cara, ela tem, engraçado, nos dois ela tem um vigor físico. Eu não pesquisei muito sobre a vida dela, depois eu vou até querer pesquisar. Num, ela foi jogadora de handball da equipe coreana das Olimpíadas, e do outro lado ela tem uma disposição física muito boa. Ela tem um treinamento físico para diferentes artes e diferentes armas, né? Ela tem um treinamento físico muito vigoroso. E o que não é tão comum numa atriz coreana, né? E no outro Intensivão do Amor, ela tá super assim, submissa, dócil, insegura, tímida. É uma pessoa que teve uma vida muito reclusa, com um pequeno grupo de pessoas ao redor. Completamente diferente. Então só faz pra mim, assim, crescer os olhos na interpretação dela. E o filme tá muito centrado nela, nas cenas de luta, que inclusive também são outro ponto alto no filme pra mim, porque filmes sobre matadores de aluguel já é um lugar meio comum, mas esse é um pouco diferentão, principalmente pela coreografia das lutas. Eu acho que a coreografia... Eu acho que mais até do que a coreografia das lutas em si é a câmera. E, exatamente, o que eu ia falar, a coreografia junto com a... Como é que a gente chama isso? Direção de cena, que vai dirigir como vai ser filmado aquilo ali. Então eles fazem quase que uma dança. A câmera parece que ela está participando junto dessa luta. Então ela é um terceiro elemento nessa história, e faz com que tudo ganhe uma proporção e torne a cena diferente e mais criativa e mais interessante de ser assistida. A arte das lutas, inclusive, são quase planos sequências, então você vê a câmera andando, assim, então você tem várias pessoas lutando e essa câmera vai percorrendo sem cortes, né, o espaço onde está tendo a luta. Outra coisa legal também, que é um pouco chato, né, algo que eu tenho gostado tanto no filme, mas no final, quando eles fazem, fica um efeito muito legal, muito bacana, mas é lá pro final mesmo, que é quando ela fica pensando no que ela vai fazer e como a luta vai se prosseguir. Desde o começo ela faz isso. Na primeira vez que ela faz, você tem um estranhamento sem entender por quê. O que está acontecendo? Como assim? Então isso me lembra muito, às vezes, eu lembro me lembra muito Doutor Estranho. Esse filme, pra mim, tem altas referências de altos filmes de cultura pop.
Pra mim tem toques de Marvel. Qual foi o filme também que eu falei? Os Oitavos de John Wick. Eu ia falar do John Wick, mas daqui a pouco eu falo. Eu acho que eu tinha lembrado também de um outro filme também, que o filme ele me lembrava, depois eu vou lembrar e vou falar. E assim, muita referência, mas uma referência bem sutil. Você vê que é tipo um toquezinho ali. Eu não acho a referência de John Wick tão sutil não, porque a gente está falando de uma pessoa que está dentro de uma empresa de matadores de aluguel. E aí também não é algo que o John Wick em si tenha criado, tenha trazido a pólvora para os filmes de assassino de aluguel, mas você tem ali então uma estrutura empresarial de diferentes níveis, você tem um chefe, aqueles que estão abaixo, você tem que seguir determinadas regras, você não pode cometer determinado crime se você não for autorizado, se acontecer determinada coisa e você estiver envolvido, você precisa cumprir a missão, se você não cumprir a missão, você é punido, se você faz algo fora do que é autorizado, você está sendo autorizado que você seja caçado e até que seja morto. Então você tem toda uma estrutura ali que lembra muito a própria estrutura do John Wick, no sentido de você ter as famílias, no sentido de você ter as regras, onde você pode matar, onde você não pode matar, vai ter determinado tipo de arma, não vai ter determinado tipo de arma, cada um tem seu estilo. Isso acaba lembrando muito. E vem dentro de um movimento da Netflix, que a gente sempre fala aqui, que é a Netflix querendo fazer a sua própria franquia, principalmente no gênero de ação, que é onde eles mais têm derrapado. Em série, eles até têm conseguido produzir alguma coisa mais nesse sentido de ação que funcione, mas em termos de filme, eles não conseguem tanto. Aquele Alerta Vermelho, que era um dos filmes mais caros da Netflix, com o Ryan Reynolds, com The Rock, com a Gal Gadot, flopou. O Agente Cinzento fez até um sucesso, deve ter uma continuação, na época você falou de ter uma continuação, mas não é tanto assim quanto o Netflix esperava, porque a história é bem normalzinha. Mas você tem, por exemplo, o Resgate com Chris Hemsworth, que está para chegar esse ano, se não me falha a memória, inclusive, a continuação, que é talvez o grande sucesso em termos de ação que a Netflix já produziu dentro do seu catálogo como produto próprio. E então eles vêm sempre procurando essa nova franquia, e eu acho bem possível que eles tenham conseguido com Kill Boxon. Eu acho que o filme termina com uma janela aberta para possíveis continuações. Não é que a história em si fique aberta, não. A história está fechada em si, mas você tem para onde seguir, você tem elementos que você pode ampliar. E o próprio estilo de luta diferente não é um estilo que eu lembre, por exemplo, do John Wick. Eu não assisti o 3, o Parabellum, e nem assisti esse último 4, apesar de ter vídeo aqui no canal, porque a gente não foi, mas o Maurício foi. Foi, e fez sim, o vídeo aqui pra gente, então confere lá depois a opinião dele. É um estilo diferente do que a gente está acostumado, talvez até por já ser uma produção oriental, eles já buscam realmente um estilo diferente das lutas. O filme tem umas reviravoltas meio inesperadas, acontecem algumas coisas ali que a gente mais ou menos imagina que vai acontecer, mas não da maneira que acontece, então isso é bem interessante. Tem algumas outras coisas que a gente realmente não esperava que fosse acontecer, e quando acontece a gente fica... Que bizarro isso aí. Mas, de novo, é um filme coreano. Então ele tem uma certa... Essa é uma das características do filme coreano. Se você não está acostumado com o cinema coreano, eu aconselho você procurar se interessar, porque é um cinema riquíssimo. Você tem excelentes personagens. Esse, de novo, é um filme também que traz personagens extremamente bem construídos, carismáticos, interessantes, mesmo do elenco de apoio. Mesmo o figurante não é só um figurante, ele é sempre um pouquinho a mais. Ele tem uma camada. Né? E o personagem principal acaba tendo várias camadas e uma vida bem mais complexa, que é o que vai ser explorado. Mas é bem comum. E também os plot twists, que é muita característica dentro de filmes coreanos, de ter sempre plot twist em cima de plot twist. Agora, eu acho também interessante que você tem um elenco ali jovem também muito bom, né? Com boas interpretações. Você tem temáticas modernas, você tem a questão da relação de família, né? A Gita comentou sobre o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Que agora vou matar algumas pessoas de ódio. Eu achei melhor que Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Se é pra falar de família, relação mãe e filho. Que a gente tinha falado. Então era isso. Se é pra falar de mãe e filho, filho e mãe, relação difícil, eu preferia o Kill Boxon, que é muito melhor. Eu acho que eles, assim, é porque o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo gira em torno disso, então a gente tem que fazer o filme render toda essa história, ela procurando ela nos diferentes universos paralelos, nas realidades paralelas. Aqui, como você não tem isso, é mais a relação direta mesmo nesta versão do multiverso, a relação vai sendo trabalhada ao longo do tempo, mas a garota é chata, porque adolescente geralmente é chato, né?
Mas Nos filmes sempre. Nos filmes sempre. Mas a relação delas em si não é chata. E eles também não ficam demorando muito assim para as Com drama. Com um drama desnecessário. São dificuldades que uma relação pai e filho vai ter. Mesmo mãe e filho. Pais e filhos, mas mãe e filha, responsável e responsabilidade vão ter. E isso tá ali no filme. Não cai de paraquedas. Por exemplo, tem hora que ela tá lá no trabalho dela e a filha liga para ela e ela não sabe como reagir porque a filha não sabe o que ela faz, no que ela trabalha, mas ela ela não pode atender a filha, mas ela está justamente no momento de tentar se aproximar da filha, e isso não fica chato, isso daí poderia cair numa cafonice, numa pasmaceira, e não fica, faz muito sentido dentro da história, isso é muito bem feito. E acrescenta uma camada para a história. Então, assim, é isso que eu falo, assim, o trabalho do coreano, geralmente de roteiro, eles trazem camadas que sempre somam, acrescentam, não fica destacado e não vai para preguiça, não vai para cafonice e nem para caricatura. Apesar de você ter dentro do filme vários personagens caricatos. O filme um pouco caricato, mas ele não é uma caricatura, não acho. Ele não é uma caricatura, mas ele tem os seus momentos caricatos porque ele trabalha muito com os estereótipos assim do mundo dos do que matadores de aluguel. Seria o mundo dos matadores de aluguel, né? E muitas vezes a gente vai usar esses plots, essas caricaturas até para trabalhar os plot twists que ele quer trabalhar e da maneira que ele quer trabalhar. A própria questão da filha dela é trabalhado de uma maneira bem, bem tranquila. Eles também não ficam no melodrama, não ficam numa encheção de linguiça sem necessidade. Eu acho que o filme respeita bem o tempo dos acontecimentos, ele acerta muito nisso. Mas é o seguinte, logo nos 5 primeiros minutos tu já vai entender qual é do filme. Se você gostar dos 5 primeiros minutos do filme, você vai gostar do filme. Se você não gostar dos 5 primeiros minutos do filme, você não vai gostar do filme, nem adianta ficar insistindo. Eu acho que a abertura, ela traz quase que uma introdução, igual a gente fala na academia, né? Que introdução bem feita é uma introdução que fala sobre o teu trabalho e deixa claro para quem vai ler sobre o que é aquele trabalho. E depois o resto é o aprofundamento daquilo que você acreditou na introdução. É exatamente isso aí. A introdução do filme, o início do filme é exatamente isso, uma introdução perfeita, em que você tem ali todos os elementos necessários para você entender quem ela é, o que ela faz, por quê, o que está acontecendo e o que vai desdobrar depois. Show! Pra mim é sensacional, só mostra brilhantismo. Vocês sabem que o pessoal que está aqui no canal há muito tempo sabe que eu sou muito fã de cinema coreano e, enfim, eu não tenho muito o que dizer. Só que eu adorei. Eu acho que, concordo com o Gustavo, que cabe uma franquia. Não sei se a atriz continua, porque ela é mais velha, tem a minha idade. E precisa de um vigor físico danado pra fazer aquilo ali. Eu acho que Keanu Reeves tem quantos anos? Não sei, já tá quantos anos? Procurei quantos anos o Keanu Reeves tem. Não sei, procurei você melhor do que eu. Enfim, então ela vai Tom precisar... Cruise tem quantos anos? Tom Cruise virou a própria múmia, gente. Tom Cruise, eu vou estar morta, não vou ter filhos, não sei, né? Enfim, mas sei lá, daqui a 80 anos o Tom Cruise tá fazendo filme ainda, entendeu? 58 anos. 58 anos, Tom Cruise. Tá, então... Keanu Reeves. Tom Cruise tem 60. Então temos uma vida aí pela frente pra... Ela consegue fazer facilmente. Ela tem um vigor, assim, e assim, a cena não parece que tá dublada, não tem dublê. É uma cena rápida, eu falei, muito bem coreografada. E eu gostei muito do estilo da coreografia, porque eu sou uma pessoa que eu não curto tanto cenas de luta. Me entediam um pouco. E essas cenas não me entediaram nem um pouco. Eu não quis passar rápido. E ao mesmo tempo ela é meio que louca. Nesse ponto ela lembra um pouquinho tudo no lugar ao mesmo tempo, porque é muita coisa acontecendo na cena ao mesmo tempo. Então a câmera tá passeando, mas ao mesmo tempo nos planos laterais, tem outras coisas acontecendo que o teu olho vai indo para aquilo tudo ali, para você tentar absorver tudo que tá acontecendo. E isso eu achei muito legal, gostei pra caramba. Uma coisa que às vezes me incomoda em luta é que às vezes você tá lutando, sei lá, com um cara com 5, 1 contra 5. É quase que cada um que espera pra bater no cara. Nesse não, todo mundo tá metendo porrada junto. 1000 coisas estão acontecendo nesse mesmo tempo. Isso eu achei sensacional, não me entediou. E não fiquei, tipo, às vezes eu fico pensando, parece que eles estão em fila esperando pra bater no cara. Nesse filme não tem isso. Então eu não fiquei entediada, não fiquei cansada, curti pra caramba. E tiver sequência, assisto quantas estiverem pela frente.
maravilhoso, confere lá. Então é isso, se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal ainda, não deixa de se inscrever. Clica no sininho para receber as notificações. Dá o joinha aqui que se você não deu ainda o joinha. Escreve aqui nos comentários se você já assistiu o filme, o que você achou, se você vai assistir agora. Procura a gente lá nas redes sociais, tudo Dois Faladores, em tudo quanto é canto. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. 오늘 여기 모인 우리들은 그 말을 대신 실천해주는 프로들입니다. 재영이네는 이번 여름에 왜 안 갔지? 살인은 이제 글로벌 사업이 되었고 우린 정당한 대우를 받았죠. 아, 그때 제가 출장이 좀 있었어요.